A paz do seu irmão, graças a Deus. Nós estamos aqui para, voltando a falar sobre a lição de número 11, que é os frutos que é o Espírito Santo e os dons, meu irmão. Nós já falamos na lição anterior, mencionamos alguma coisa e agora nós estamos retornando a falar sobre esse assunto, que é os dons espirituais que Deus tem para a sua igreja. E assim, é acerca dos dons, e acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eras gentios, levado aos ídolos, mudo, conforme eras criado. Portanto, vos quero fazer saber, compreender, que há ninguém que fala pelo Espírito de Deus, deste Jesus e Anápolis. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em tudo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, que não é simplesmente para nosso próprio proveito, para o nosso próprio benefício, mas aquilo para que seja útil. Útil o quê? Útil a palavra do Senhor, útil para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos logo falando, irmão, sobre os dons de revelação. Nesta lição aprofundaremos nosso conhecimento acerca dos dons espirituais, os quais são concedidos aos cristãos a fim de edificar, exortar e capacitar a igreja. Efésios 4, de 8 a 12. Os dons podem ser classificados em 3 grupos de revelação, de inspiração e de poder. Vejamos agora os que estão relacionados à revelação. Tópico 1.1, irmão, diz assim: o dom de sabedoria foi dado para suprir aquilo que a sabedoria humana não pode proporcionar. Ao escrever à comunidade cristã de Coríntios, Paulo destaca o dom da palavra e de sabedoria, que significa capacidade de compreender e de transmitir a palavra de Deus com profundidade, aplicando-a a situações particulares em que são resolvidos problemas difíceis mediante o emprego da sabedoria espiritual. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 a 21. Dom de conhecimento. O dom de conhecimento é aquele dom que fala assim, conhecer, né? O que é conhecer? Saber. Então, para nós sabermos, é preciso nós estarmos dentro, nos aprofundando, se possível, diariamente sobre a palavra de Deus. Vejamos o que diz. O dom da palavra de conhecimento é expresso a partir da análise profunda da revelação que tem base nas Escrituras e pela ação do Espírito Santo. Os cristãos são enriquecidos em toda palavra, em todo conhecimento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, para tornares capazes de progredir, ou seja, avançar na fé. As palavras de sabedoria e conhecimento servem para guiar e orientar a igreja, e não para benefício particular de quem as necessita, estando em estrita revelação com o ensino e a pregação
da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7, versículo 13. Dons, discernimento de espírito, que é discernir. Vamos entender o que é discernir, irmão. Discernir em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 12, versículo 10, diz assim: discernir assemelha-se ao vocábulo discriminar, edificar. A ideia é que esse dom serve como um fiscalizador das manifestações dos dons ocorridas entre os cristãos em relação à sua procedência. São três as prováveis fontes, o Espírito, Satanás e o homem. Irmão, nós já entendemos que por que precisa de discernimento? Porque muitas vezes não sabemos na realidade o que devemos fazer. Mas se nós temos o dom de discernir, fica tranquilo, porque pode haver, como diz aqui, que são três as fontes do Espírito, Satanás e o próprio homem. Então é necessário que tenhamos o dom de discernir para ver a procedência daquilo que se está falando. Dons de inspiração. No dia de Pentecostes, a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito cumpriu-se. Joel 28, capítulo 2, versículo 28 a 30. Os cristãos então começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Profecia é o dom de profecia capacita o cristão a transmitir uma palavra, uma revelação diretamente de Deus sob a direção do Espírito Santo. Assim, não se trata de um sermão previamente preparado para ser pregado, mas de uma mensagem direta da parte do Senhor. Profecia significa literalmente falar ao outro, nesse caso falar em nome de Deus. E nós vemos também aqui a variedade de línguas, variedade de línguas, quer dizer, são várias coisas. Você vê os irmãos, nós que somos pentecostais, nós vemos os irmãos falando em línguas que nós não compreendemos, irmão. Mas também o apóstolo Paulo nos advertiu também lá em Coríntios que aquele que fala em língua e que não interpreta, ou que não haja intérprete na casa do Senhor, ele deve fazer o quê? Ele deve falar baixinho consigo mesmo, porque está se edificando a si mesmo. Mas se houver um intérprete, ou você mesmo consegue interpretar aquilo que você está falando em língua estranha, você está edificando a igreja. Então, por isso que nós não é proibido, irmão, mas nós devemos ter bastante coerência naquilo que nós estamos falando, porque se passa alguém lá fora, pensa que está todo mundo doido, está todo mundo até mesmo embriagado, como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, irmão? Aqui nós já falamos da interpretação de língua, e também, irmão, nós viemos também aqui para os dons de poder, né? Os dons de poder ele é proveniente do quê? Da fé. Dons de curar e operação de milagres. Deus usou esses dons para confirmar a verdade profética por meio dos primeiros apóstolos, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4, e continua a utilizá-los na confirmação da igreja hoje em dia. Marcos capítulo 16, versículo 17. Fé sobrenatural. A fé sobrenatural difere daquela que todos os seres humanos exercitam ao crer, por exemplo, que o sol nascerá todas as manhãs. Fé natural. E também vem a fé
e é da própria fé para a salvação. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6. Esse dom consiste na capacidade de crer que Deus pode interferir na história para mudá-la com feitos extraordinários segundo o seu querer. Essa certeza inabalável esteve presente na vida de Pedro e João, né? Quando disseram ao paralítico na porta do templo que se colocasse em pé em nome de Jesus. Também é vista na vida do profeta Elias, quando este enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 a 40. E os dons de curar, irmão. O dom de curar é aquele dom que está lá. Nós vemos também isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A palavra dom aparece no plural. Essa é uma edificação clara de que Deus concede aos seus filhos autoridades espirituais sobre diferentes enfermidades e de que o exercício de cada uma delas é um dom especial. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, capítulo 28, versículo 8. Não se pode esquecer que o poder de curar pertence ao Senhor Jesus e não àquele a quem foi concedido o dom. A cura de um enfermo continua sendo o resultado da vontade divina sobre o homem que crê. Mateus capítulo 13, versículo 58. E nós vemos aqui também uma operação de milagres. Operação de milagres, que fala, o texto bíblico básico afirma que o Espírito concede à igreja manifestações sobrenaturais de poder, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, e também 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12. A ênfase, entretanto, não está naquilo que possui, é a capacidade de operar milagres. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, mas no propósito de sua realização. O ensino geral dos evangelhos é que todas as operações miraculosas realizadas pelo que foram agraciados por Deus com essa capacitação visa única e exclusivamente a glória de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 11, versículo 4, e é o testemunho da veracidade da cura realizada. Atos dos Apóstolos 14, versículo 13. Os atos miraculosos realizados por aqueles que manifestam esse dom caracterizam, contrariam as leis científicas notórias entre os homens, pois são atos sobrenaturais autorizados por Deus. Por meio desse dom, o cristão torna-se um canal por meio do qual Deus autentica a autoridade do Evangelho pregado. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 6. E concluindo, irmão, diz assim a palavra de Deus. Esse estudo revela-se muito importante, uma vez que os dons são tão necessários hoje quanto nos dias da igreja primitiva, pois é por meio deles que o corpo de Cristo exerce sua autoridade e executa o necessário serviço a Deus. Por meio desses dons, o Senhor supre as constantes e variadas necessidades da igreja, principalmente no que se refere à maturidade e à constância da fé. Efésios capítulo 4, versículo 12 a 14. Os dons são concedidos para o benefício da igreja toda, não são para usufruto individual.
mas para o uso corporativo. E diz assim ainda mais a palavra do Senhor. Os diversos dons são citados em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 8 a 10, e também versículo 28, bem como em Efésios 4, 11, em Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8, quando combinamos essas listas, encontramos 19 dons e cargos diferentes, uma vez que a lista de Romanos não é idêntica à de 1 Coríntios. Podemos supor que Paulo não estava tentando tratar exclusivamente do assunto em nenhuma dessas passagens, apesar de os dons citados serem apropriados para o ministério da igreja. Deus não se restringe a essa lista. Ele pode dar outros dons como bem lhe aprouver, ou como ele bem querer. Então, nós vemos aqui como é grande, é maravilhosa os dons do Senhor Jesus para cada um de nós. E por isso, irmão, nós estamos agraciados com os dons, nós estamos para tudo que se envolve dessa maneira na palavra do Senhor, nós só temos que acrescentar em Deus e agradecê-lo pelas bênçãos, né, decorrentes dos dons espirituais, da armadura de Deus, dos benefícios que isso traz para o seio da igreja e para nós também, que nós devemos nos capacitar para fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, eu agradeço a Deus por tudo e vos abençoe em nome de Jesus.